Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, mais uma vez, ocupo essa tribuna para tratar do PL 4149 de 2004. Senhores, 2004, antes do referendo. O referendo em que mais de 60% da população votou contra o desarmamento. Malfadado projeto de lei que, várias alterações depois, é sacado do fundo do baú das criptas dessa casa para exclusivamente, preste atenção, senhores deputados, prender atirador esportivo. Preste atenção, senhores deputados, porque amanhã, quando estiverem transitando nas ruas e os atiradores esportivos, seja nas igrejas, nos clubes, nas agremiações, interpelarem vossas excelências, senhores não digam, oh, eu não sabia, eu não fui avisado, pois eu venho aqui mais uma vez lhes alertar que o PL 4149 tem um único objetivo, prender CAC, exclusivamente isso. Foi buscado junto ao relator um texto de consenso que excluía do aumento de penas aqueles que tivessem armas lícitas, regulares, registradas, e o mesmo se recusou, deputada Laura, a fazer essa exclusão. Nós buscamos de todos os meios compor um texto que não voltasse exclusivamente para prender atirador esportivo, e ele, deputado Faur, se recusou a fazer essa alteração. Percebam a nuance do objeto desse projeto de lei. Majora as penas para o que eles dizem serem, abre aspas, calibres proibidos. No entanto, eles escondem da população que quem vai dizer o que é proibido ou não é o Lula, em ato administrativo. Então, se ele disser hoje à noite que o 9mm é proibido, será. O conceito de calibre proibido mudou mais de 15 vezes ao longo desses 20 anos do malfadado Estatuto de Desarmamento. E reitero, essas leis se reduzem a prender o cidadão de bem, uma vez que o criminoso sempre tem a arma para um fim nefasto, para um fim pernicioso, diferente do atirador esportivo que tem arma para cumprir o esporte. Então eu peço principalmente aos partidos do centro, PP, PSD, União Brasil, Republicanos, até o MDB, Podemos, até o próprio PDT, que está aqui sendo representado pelo Pompeu de Matos, embora seja o PDT extremamente sensato, extremamente acordado, um dos autores das leis que reconhece o porte de arma para o advogado, que coloque a mão na consciência. A estratégia é levar a termo o confisco. Este desgoverno pretendia já, desde o início, confiscar todos os equipamentos adquiridos durante o governo Bolsonaro. Pretendia fechar liminarmente todos os clubes e todas as lojas que abriram perante o governo Bolsonaro. Já não se escondem mais e dizem à luz do dia, abre aspas, queremos acabar com o CAC bolsonarista. É isso mesmo, senhores ouviram, eles carimbaram sobre o atirador esportivo a pecha de CAC bolsonarista e quer nos destruir. Não obtiveram êxito no primeiro decreto, porque foram obstaculizados por essa casa, que demonstrou que se viesse um texto confiscando tudo, derrubaríamos o decreto. Mais uma vez, no novo decreto, não conseguiram impor o confisco. Então, utilizam-se de um ardil, do meio artificioso, qual seja, construir a ideia de que as armas de calibre proibido importam em penas gravíssimas. E na calada da noite, o desgoverno alterará a portaria, transformando tudo aquilo que nós temos em calibres proibidos. E uma vez, estando a competência de fiscalização sobre a Polícia Federal, adentrarão sobre nossas casas. E aí os senhores perguntam, mas eles vão prender 1 milhão de pessoas? É evidente que não, não é preciso, basta o show para amedrontar os demais. Invadem a casa, por exemplo, do Sargento Faur, que é CAC, a minha casa, a casa de Pedro Lupion, que é CAC, ou ainda Arthur Lira, que presidia essa casa, também é CAC. Basta pegar alguém com repercussão
para fazer de exemplo, jogá-lo na cadeia para que os demais sucumbam e entreguem suas armas. É essa a armação do 4149, é esse, Cabo Gilberto, o intento do 4149, exclusivamente prender CAC. Eu vejo na pauta, quando está escrito ali, projeto que altera as penas, não sei o quê, não, mude o resumo. Peço pelo menos à oposição, à minoria ao PL, mude o resumo, coloque ali projeto que visa prender CAC, pois é esse o objetivo, prender o cidadão de bem que tem a sua arma regular, apenas isso. E o senhor pode imaginar, sargento, por favor, de onde ele está tirando uma coisa dessa? Veja, há poucos meses atrás, o calibre 22 semi-alto era tido como proibido por conta de uma portaria da Polícia Federal. Não há o mínimo de segurança. E aí elevaremos as penas, tiraremos a possibilidade de fiança para que, já no primeiro momento, a Polícia Federal comece a invadir as casas e levar para a cadeia o sujeito simplesmente porque ele tem o equipamento lícito hoje. Lícito, é essa artimanha, é isso que o 4149 pretende. Eu estive reunido com a Polícia Militar, com a cúpula da segurança do Rio de Janeiro, que uma vez pensou na possibilidade dessa lei poder impor-se sobre traficantes. E nessa reunião, junto com o relator, foi falado, senhores, apenas isente o CAC textualmente no que concordaram. Segundos depois, sob orientação do governo, o relator volta atrás. Por quê? Porque o objetivo é um só: desarmar o cidadão que tem a arma regular. E é isso que vão fazer com o 4149. Ao que tudo indica, é possível que esse projeto de lei nefasto seja votado amanhã. E se votado, pode ser um passo muito importante no caminho do confisco de todos os equipamentos adquiridos pelos brasileiros de bem e tornarão calibre proibido absolutamente tudo, começando pelo 9mm, passando pelos demais e posteriormente até o 380. Não se iludam, todo o regime ditatorial passa por um desarmamento pleno. Todo o regime ditatorial desarma todas as suas vítimas para depois destruí-los. E é isso que o 4149 quer fazer. Senhores deputados, não permitam ser usados por um objetivo tão nefasto, tão torpe, tão vil, tão nojento, tão abjeto, que é desarmar o cidadão de bem do Brasil. A intenção, repito, do 4149 é impor o desarmamento absoluto, que não conseguiram no referendo em 2005, que não conseguiram nem com o governo Lula, nem com o governo Dilma, e mais uma vez não conseguiram agora, e vem mais uma vez usar o subterfúgio de combater o crime, ludibriando os colegas dessa casa, mais uma vez tentar esse intento. E prestem muita atenção, o artigo 9º do que eles chamam de Estatuto de Desarmamento é textual, é claro em dizer que a competência para fiscalizar os CACs é do Exército Brasileiro, a Constituição no mesmo sentido, e por decreto, Lula destrói a lei e determina que essa fiscalização caberá à Polícia Federal. Repito, essa alteração é inconstitucional, é ilegal, é imoral, é nojenta, uma vez que vai se instrumentalizar a Polícia Federal para desarmar o atirador esportivo. Repito, textualmente o artigo 9º diz que a competência é do Exército Brasileiro e simplesmente ignoram isso, botando 20 milhões para que se crie um sistema onde não existe, que não goza do mesmo número de serventuários, não goza do mesmo número de pessoas para fazê-lo, não goza da mesma capilaridade, exclusivamente para inviabilizar o tiro esportivo no Brasil. Senhoras e senhores deputados, em especial os líderes dos partidos de centro, em especial os líderes do PSD, PP, União, Republicanos, entre outros, fiquem atentos, porque amanhã essa casa pode marcar um capítulo irrevogável da história desse país, inaugurando a venezuelização ininterrupta do Brasil. Por quê? Porque a Venezuela, antes de mergulhar no seu regime ditatorial, passou por um desarmamento absoluto, que foi patrocinado e escrito
pelas ONGs brasileiras, Sou da Paz, Viva Rio, Instituto Igarapé. E agora querem fazer o mesmo no nosso país, usando essa casa como joguete para impor ao cidadão brasileiro o desarmamento absoluto. Não permitamos que o 4149 seja votado. E se votado, que nós o derrubemos no voto, pois esse pode ser o último suspiro de democracia que teremos no nosso país. Eu peço, senhor presidente, que divulgue